Hoje, a gente vai mergulhar numa das cartas mais intensas e apaixonadas de todo o Novo Testamento, a Carta aos Gálatas. E olha, isso aqui não é uma reflexão teológica tranquila, não. É praticamente um manifesto de emergência, uma defesa urgente da verdadeira liberdade em Cristo que estava sendo seriamente ameaçada. O apóstolo Paulo já começa com os dois pés na porta. A palavra que ele usa aqui, anátema, quer dizer amaldiçoado. Ele não está nem um pouco interessado em amenizar as coisas. Para Paulo, qualquer pessoa que pregue um evangelho diferente do que ele pregou está debaixo de maldição. Isso mostra que, para ele, distorcer essa mensagem não era um errinho teológico qualquer. Era uma traição que colocava a salvação das pessoas em risco. E essa advertência de quase 2000 anos atrás força a gente a se fazer uma pergunta muito atual, né? No meio de tantas vozes, tantas ideias sobre fé e espiritualidade hoje em dia, será que a gente consegue mesmo diferenciar o evangelho verdadeiro das suas imitações? Porque muitas vezes as distorções são bem sutis, e é isso que as torna tão perigosas. Para a gente entender essa paixão toda do Paulo, a gente precisa entender a crise que estava rolando. As igrejas na Galácia que ele mesmo fundou estavam sendo invadidas por falsos mestres que chegavam dizendo o seguinte: olha, fé em Jesus é ótimo, mas não é suficiente. Vocês também precisam seguir a lei de Moisés, praticar a circuncisão e outras coisas para serem realmente salvos. Essa pequena adição, esse mas, ameaçava desmoronar toda a base da graça. A primeira linha de defesa do Paulo é atacar a origem da sua mensagem. Ele é muito enfático nisso. Ele diz: o meu evangelho não veio de outros apóstolos, não veio de tradição humana, foi uma revelação direta de Jesus Cristo para mim. O recado aqui é bem claro. Questionar a mensagem dele era questionar o próprio Cristo. E a maior prova do poder dessa mensagem era a própria vida do Paulo. Pensa só, ele era um perseguidor violento da igreja. E, de repente, se tornou seu maior missionário. A vida dele é um testemunho radical de que o evangelho não é só uma ideia que se aprende, é um poder que transforma completamente uma pessoa. E isso leva a gente direto para o coração da carta, o argumento teológico central que Paulo vai construir. É uma doutrina tão importante, mas tão importante, que séculos depois ela se tornaria o grande pilar da reforma protestante. Mas afinal, o que significa ser justificado pela fé? De um jeito bem simples, é ser declarado justo diante de Deus. Paulo argumenta que isso não acontece por causa das nossas boas obras ou da nossa obediência à lei. Não, é um presente que a gente recebe unicamente pela fé naquilo que Cristo fez. Ou seja, não é algo que se conquista, é algo que se recebe. Tá, mas e a lei? A lei era ruim, então? Paulo diz que não, de jeito nenhum. A lei teve um propósito super importante. Ela foi como um tutor, um guia temporário. Ela mostrou pra gente a santidade de Deus e a nossa total incapacidade de alcançar esse padrão. Mas agora, com a vinda de Cristo, esse tutor cumpriu seu papel. A fé em Cristo nos liberta para um relacionamento direto com Deus, sem intermediários. E esse ensinamento confronta a gente diretamente. A pergunta continua ecoando. A nossa vida espiritual é baseada nesse descanso na graça ou é uma luta constante e ansiosa para tentar provar o nosso valor, para tentar merecer algo que, por definição, é um presente? E olha só que incrível! Essa verdade teológica tem consequências sociais simplesmente explosivas. Porque se todo mundo é salvo do mesmo jeito, pela fé, então todas aquelas barreiras que a sociedade constrói, de etnia, de status social, de gênero, perdem completamente o poder dentro da comunidade da fé. Em Cristo, existe uma unidade radical. Bom, isso nos leva à parte prática. Se a fé nos liberta, o que é essa tal de liberdade? Paulo vai explicar que a liberdade em Cristo não é uma licença para a gente fazer o que der na telha. Pelo contrário, é a liberdade para viver de uma maneira totalmente nova. Então, Paulo apresenta um contraste muito forte entre dois jeitos de viver. De um lado, as obras da carne, que é uma vida guiada pelos nossos impulsos egoístas e que, ironicamente, acaba em escravidão. E do outro lado, o fruto do Espírito, que é uma vida guiada pelo Espírito de Deus e que leva à verdadeira liberdade e que constrói as pessoas ao nosso redor. E a natureza desse fruto revela o segredo. Qualidades como amor, paz, domínio próprio, elas não são resultado de um esforço gigante para a gente ser gente melhor.
Paulo diz que elas são o produto orgânico, natural, da presença do Espírito Santo na vida de alguém. Elas crescem de dentro para fora, não são impostas de fora para dentro. E tem mais um detalhe. Essa vida no Espírito não é uma jornada solo para ser vivida em isolamento. No finalzinho da carta, Paulo mostra como essa liberdade e esse fruto se manifestam no jeito como a gente trata uns aos outros. A fé cristã é, essencialmente, vivida em comunidade. E as instruções são muito práticas. Quando alguém falhar, a resposta não deve ser o julgamento, mas sim a restauração com mansidão. O chamado é para a gente carregar os fardos uns dos outros, para ativamente fazer o bem, principalmente para aqueles que são da nossa família na fé. Isso é o evangelho na prática, no dia a dia. E isso, claro, nos leva a uma reflexão inevitável sobre as nossas próprias comunidades. Quando alguém perto da gente fraqueja, qual é a nossa reação instintiva? É de ajudar a levantar ou é de julgar a queda? A resposta para essa pergunta revela muito sobre qual evangelho está realmente guiando as nossas atitudes. Paulo então conclui com uma imagem que resume tudo de uma forma poderosíssima. A verdadeira identidade cristã não está em seguir uma lista de regras ou em buscar a própria glória. Está em se identificar de forma tão completa com Cristo que a gente possa dizer: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E é assim, com essa pergunta fundamental, que a Carta aos Gálatas termina. A cruz é só um símbolo religioso distante? Ou ela é o verdadeiro centro de gravidade da nossa vida, a lente pela qual a gente enxerga e avalia todas as coisas? Essa é a questão que essa defesa apaixonada da verdadeira liberdade deixa ecoando através dos séculos até chegar a nós hoje.